Bem-vindos ao Minutos Psi, o seu destino para explorar as maravilhas da mente humana e do mundo da psicologia. Aqui, em apenas alguns minutos, você mergulhará em um oceano de conhecimento psicológico, descobrindo insights fascinantes, dicas práticas e histórias inspiradoras. Em 1901, Freud publicou mais uma obra que viria a se tornar mundialmente conhecida, A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Após publicar no ano anterior, 1900, A Interpretação dos Sonhos, o criador da psicanálise expande as suas teses sobre o inconsciente para englobar comportamentos do dia a dia. Se até então ele havia comprovado a existência do inconsciente, do desejo e da repressão, ou recalque, nos sonhos e nos sintomas dos neuróticos, o seu objetivo com esta obra agora é mostrar como o inconsciente aparece em erros e falhas cotidianas, os chamados atos falhos. Ato falho é como a psicanálise entende um suposto erro, equívoco, que pode ocorrer na fala, na memória ou através de um comportamento. Como, por exemplo, chamar uma pessoa que você encontrou pelo nome de outra sobre quem você pensava, esquecer um compromisso inconveniente, quebrar sem querer o objeto preferido de alguém que você não gosta. O ato falho é considerado uma expressão inconsciente, ou seja, ocorre baseado em pensamentos ou sentimentos que vivenciamos sem nos darmos conta e nos influenciam a mudar o que tínhamos intenção de fazer. Muitas vezes são conteúdos, emoções, sentimento, pensamentos que tentamos reprimir ou negar, que não desejamos entrar em contato e é justamente por isso que nos geram tanta confusão. Pode ser compreendido como representante de um conflito emocional. Utilizamos o termo ato falho quando, do ponto de vista da vontade consciente ou da consciência, acontece um erro na fala, um engano ou esquecimento na memória, um comportamento, uma ação física equivocada que, neste caso, ocorre como resultado de uma manifestação do inconsciente, daquilo que o indivíduo desconhece de si mesmo, que tem origem e emerge das profundezas de seu psiquismo. Através do ato falho, o desejo do inconsciente é realizado. O ato falho, em determinadas situações, é uma das manifestações mais evidentes do inconsciente, como, por exemplo, quando o marido por engano chama a esposa pelo nome da amante ou entrega à esposa o paletó para lavar deixando esquecida no bolso a fatura com a despesa com a amante no motel. Sigmund Freud, em seus estudos sobre o inconsciente, reconheceu o fenômeno e o descreveu, em 1901, no seu livro A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Os atos falhos diferem do erro comum, pois possuem significado e resultam da formação de um compromisso entre o inconsciente e o consciente. São manifestações do que foi reprimido da consciência e que, deste modo, como um engano, podem aparecer, revelando a intenção inconsciente e serem satisfeitos. Como expressa o consagrado sem querer, querendo do personagem Chaves. Em português utilizamos o termo ato falho para designar erros na linguagem, escrita, fala, leitura, erros de memória, esquecimentos, e erros no comportamento, tropeçar, cair, quebrar, etc., que são formações de compromisso entre o inconsciente e o consciente. Em inglês, estes erros ficaram conhecidos como Freudian slips. Em alemão, a língua de certa forma traz uma unidade entre esses erros através do prefixo ver. Erros na fala, Versprechen, erros na escrita, Verschreiben, erros de leitura, Verlesen, erros de memória ou esquecimentos, Vergessen, erros no comportamento ou ações desastradas, Vergreifen. Tais erros não são apenas erros, falhas sem significado. Se investigarmos o porquê de acontecerem, veremos que, por um outro ponto de vista, o erro é um acerto. A famosa frase do pequeno Shakespeare Chespirito, criador do personagem Chaves, expressa muito bem. Foi sem querer, querendo. Um ato falho foi sem querer, conscientemente falando, mas também foi querendo, inconscientemente. 3 tipos de atos falhos. No livro A Psicopatologia da Vida Cotidiana, estudamos 3 tipos de atos falhos, portanto. 1. Atos falhos na linguagem, fala, escrita, leitura. 2. Atos falhos de esquecimento, falha na memória. 3. Atos falhos no comportamento, cair, quebrar, derrubar, tropeçar, etc., enfim, perturbações do controle motor. Atos falhos na linguagem. São os atos falhos mais conhecidos. Lembro que quando estava na faculdade de psicologia, um de meus professores contou que estava indo de ônibus até a faculdade, e ouviu de uma passageira que estava sentada atrás dele. Isso foi um ato fálico. Nesta frase, vemos que a pessoa trocou a palavra falho por fálico, pênis.
um erro na fala que, se formos investigar, encontraremos um significado inconsciente para ela. Em uma apresentação na faculdade no primeiro período, uma aluna estava falando sobre Freud. Lê-se Freud. Ela disse, foi assim que o Freud. Também teríamos que investigar porque a aluna considera o Freud uma fraude, mas é obviamente um exemplo de um ato falho. Atos falhos de esquecimento. No Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud dá diversos exemplos dos 3 tipos de atos falhos. Logo no início ele menciona e analisa um ato falho de esquecimento que aconteceu com ele mesmo. Visitando a Catedral de Orvieto, ele se esquece do nome de o pintor dos afrescos. Ele procura buscar em sua memória. Os nomes que aparecem são Botticelli e Boltraffio, mas ele reconhece que ambos não são o nome correto. Uma outra pessoa lhe informa o nome, Signorelli, e ele imediatamente reconhece-o como o nome correto. Analisando o porquê do esquecimento, ele vê que na conversa anterior falavam dos costumes na Bósnia e Herzegovina. O tema relacionado era da morte e da sexualidade. As palavras Herzegovina e senhor em italiano, Signorelli, que estavam na conversa anterior interferiram na cadeia associativa e afetaram a sua memória. Um exemplo mais simples consiste quando esquecemos de ligar para alguém. O esquecimento é um erro, mas se formos investigar a fundo a causa do esquecimento, veremos que seria como se uma parte de nós não quisesse realmente ligar. Por isso, o ato falho é um erro, mas também um acerto, do ponto de vista do desejo inconsciente. Atos falhos no comportamento. O último tipo de ato falho, Vergreifen, é traduzido para o português como equívocos na ação. Como mencionamos acima, são perturbações do controle motor que, se analisados, nos conduzem também a uma formação de compromisso entre o inconsciente e o consciente. No capítulo 8º da Psicopatologia, Freud nos dá o seguinte exemplo. Em anos anteriores, quando eu visitava o paciente a domicílio com maior frequência que hoje, ocorria-me muitas vezes, ante a porta em que eu deveria bater ou tocar a campainha, tirar do bolso as chaves da minha própria casa e logo em seguida, tornar a guardá-las, quase envergonhado. Quando considero os pacientes em cujas casas isso acontecia, sou forçado a supor que esse ato falho, apanhar minha chave em vez de tocar a campainha, tinha o sentido de uma homenagem à casa onde eu cometia esse erro. Era equivalente ao pensamento, aqui me sinto em casa, pois só ocorria em lugares onde eu me havia afeiçoado ao doente. É óbvio que não toco a campainha da minha própria casa. O exemplo do Chaves do sem querer, querendo, quando ele bate no Sr. Barriga também pode ser considerado um equívoco na ação que possui um significado. Por um lado, ele realmente não deseja ser tão desastrado, por outro, talvez queira bater de verdade no dono da vila. É importante notar que, apesar das diferenças entre os 3 tipos de atos falhos, eles possuem uma unidade na linguagem, pois não só os atos falhos linguísticos, fala, escrita, leitura, são erros deste tipo. Quando nos esquecemos de um nome ao ter que apresentar uma pessoa ou não lembramos de enviar um e-mail, estamos vivenciando um conflito entre um traço mnêmico, um representante da pulsão ou um significante, e igualmente os atos falhos comportamentais são ocasionados por uma formação de compromisso entre 2 significantes, um do lado do desejo e o outro do lado da repressão.